tomar os seus assentos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. Versículo 24. Onze, 24. Tá bem? Vamos lá. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Olha só, existem alguns que eles acabam espalhando, né? Eles são pessoas que gostam de ajudar, de fazer boas ações. E a pessoa, ela espalha essa semente bondosa. Ela espalha o bem, ela espalha a paz, ela espalha alegria. Então, ela é uma pessoa que semeia coisas boas. E Deus está dizendo aqui, alguns, não são todos. Nem todo mundo tem uma alma generosa. Nem todo mundo tem um coração generoso. Nem todo mundo tem. Às vezes você vê dentro da sua família, você sabe quem são, no meio da sua família, quem é generoso e quem não é. Você tem filhos, você consegue ver pelas ações se ele é generoso ou se ele não é. Você tem um, tem dois, tem três, aí você já vê, esse aqui é mais generoso do que esse aqui. Você consegue perceber, irmão. Agora você imagina Deus, que consegue ver todas as coisas. Deus vê o coração, o homem vê o que está aparentemente, né? Mas Deus, ele vê o coração. E ele está dizendo, promessa, hein? Alguns há que espalham. E ainda se lhes acrescenta. Deus abençoa as pessoas generosas. Deus abençoa pessoas que têm alegria em ajudar. Deus abençoa pessoas que têm alegria em fazer o bem. Amém? E ainda se lhe acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. O maior erro que uma pessoa pode cometer é ela reter o que Deus manda ela dar. É ela segurar o que Deus está mandando ela dar. Por quê? Ela vai sofrer inúmeras perdas na vida dela. E o que tem de gente, irmão, que é avarento, que prende, segura, coisas que às vezes está encostado, que a pessoa poderia dar na casa dela. Mas não, eu vendo. Só sai daqui se eu vender. Sendo que às vezes até aquilo ali ela até ganhou, nem comprou. Ela não tem alegria em ajudar ninguém. Tem gente que aquele ditado é muito real na vida dele ou dela. Tem gente que só quer venha a nós, vosso reino nada. Sabe? Então Deus está dizendo que essas pessoas que retêm mais do que é justo, elas vão sofrer perdas. E a gente vê aqui o caso aqui livro de Marcos, capítulo 10, do jovem rico. Ele era um homem muito rico, né? Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículo 17. Só que vamos fazer assim, pessoal. Eu ia ler o 25, acabei não lendo.
Deixa marcado aqui. Deixa marcado aqui. Vamos voltar de novo para lá? Eu não li o versículo 25. Aí no 25, vamos ler juntos aqui. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ou seja, a pessoa que é generosa, Deus está dizendo, a alma generosa engordará, a alma generosa prosperará. Amém? Às vezes a pessoa quer prosperar, só quer ganhar, tudo que ela faz, ela quer visar um lucro, né? Às vezes uma oferta ela dá, mas ela já dá pensando em receber de volta. Não é assim que a gente tem que ofertar, sabe? Se você está fazendo algo por alguém, esquece aquele ditado, uma mão lava a outra. Às vezes tem gente que ela faz assim, poxa, eu vou ajudar agora, mas na hora que ela precisa, ela já liga, diz, e aí, meu amigo, você não vai me ajudar? Ou, às vezes, a pessoa nem condição tem de ajudar. Aí ela já joga na cara. Né? Mas naquele dia que você precisou, eu te ajudei. Ela joga na cara. Você já pensou se Deus fosse jogar na nossa cara? Tudo que Ele fez por nós? Para pensar, irmão. Quantas bênçãos a gente já não recebeu de Deus? Quem já foi abençoado aqui? Todo mundo já foi. Mas você já pensou se, quando Deus pedisse algo de nós, e a gente não fizesse, Ele lançasse em rosto tudo o que Ele fez por nós? Mas Deus não é assim, mano. Deus não lança em rosto. Deus não lança em rosto. O homem faz isso, né? Ele lança em rosto. E aí, Ele está dizendo, a alma generosa. A pessoa ela tem que orar para ter uma alma generosa. Ela não pode ter uma alma avarenta. O que é o avarento? Avarento é a pessoa que só pensa em bens materiais. É apegado em coisas materiais. Tudo para ela só pensa no material. Só pensa em dinheiro, só pensa em lucrar, só pensa em ganhar. Mas Deus está dizendo, a alma generosa, pessoa que tem uma bondade no coração, tem alegria em ajudar. Amém? Você pode olhar, pessoas que são generosas, acontece isso aqui na vida dela. Ela rega, ela é regada. Ela ajuda, ela é ajudada. Ela faz o bem, sempre tem alguém fazendo bem para ela. Ela tem bons olhos para ajudar. Ah, mas eu ajudei e o fulano mentiu para mim. Não se preocupe com isso. Porque Deus viu a tua bondade. E independente se a pessoa te enganou, Deus vai te recompensar. O problema é dela, ela plantou errado na vida dela. Ela criou um problema muito grande, porque ela enganou uma pessoa de bom coração. Ela enganou uma pessoa que estava com um bom coração, com um desejo imenso de fazer o bem. Ela enganou, né, deu, como diz o ditado aí, deu um pino, né? Passou a perna, mas Deus viu. Ainda que a pessoa bondosa tenha ficado no prejuízo naquele momento, mas Deus está dizendo, a alma generosa prosperará. Deus vai retribuir, irmão, em dobro o que você perdeu. Se você foi bondoso, ajudou alguém, alguém te enganou, Deus vai te retribuir isso aí. Mas até para ajudar, você tem que orar a Deus, para você não ajudar as pessoas que Deus está tratando com elas. E pode estar arrumando um problema. O jovem rico, o filho pródigo, a Bíblia diz lá que ninguém dava nada para ele, quando ele saiu da casa do pai. Ele procurava, ninguém lhe dava nada. Está lá, Lucas 15. Ninguém lhe dava nada. Por que ninguém dava nada? Porque Deus fechou a porta. Tem pessoas que a porta está fechada, por quê? Porque ela saiu do centro da vontade de Deus. E às vezes alguém vai tentar, né, se meter no tratamento de Deus. Aí às vezes leva prejuízo também. Nós temos que ter discernimento até para ajudar. Amém, irmão? Até para ajudar. Porque você fica sem o recurso que você deu, você fica sem aquilo que você tinha e a pessoa ainda te engana,
e ainda vem uma punição, porque não era para você ter feito. Então, preste muita atenção. Vai ajudar, orem. Peça discernimento. Peça de Deus sabedoria. Amém? Para você fazer o bem sem olhar quem. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Aí ele está dizendo, a alma generosa. Sabe? A alma generosa. Eu me lembro, alguns anos atrás, tinha 10 anos aí, quando um amigo nosso, pastor, que morava lá perto de casa, ele levou, eu fui pela primeira vez numa igreja evangélica, meu irmão ele levou, era eu, meu irmão, e aí eram os 8 filhos dele. Ele levou a gente para lá, para a igreja. Aí nós começamos a criar um vínculo com a família, né, tal. E às vezes eu ia para lá pela parte da manhã, às vezes ia jogar bola com os filhos dele, e chegava de manhã lá, tinha um culto dominical. Aí eles preparavam o café da manhã, faziam um culto, cantavam hino, aí preparavam uma palavra, aí tinham o café da manhã, aí a irmã, a esposa do pastor preparando tudo, e os 8 filhos lá. E olha que interessante, às vezes chegava eu, chegava outro, e a comida dava que sobrava. E quando acabava, ainda tinha sempre algum irmão na casa do pastor lá. Irmãos, eu fui passar uns 15 a 20 dias no interior, quando ele foi transferido para o interior, e lá naquela igreja lá, não faltava irmão na casa, não. Era toda hora um irmão chegando. Tem um café? Tem um café. Acabava o café, já fazia, nunca faltava café, açúcar, arroz, feijão. Porque ele tem, eu digo que ele tem porque ele ainda é vivo. E eu fui um dia desse lá, eles são humildes, mas nunca faltou nada naquela casa. Porque eles têm uma alma generosa. Todo mundo come lá, se precisar eles estão, às vezes ele tira a sandália para dar. É uma pessoa bondosa de coração. Amém? É generoso. E a Bíblia diz que a alma generosa, irmão, ela vai engordar, ela vai prosperar. E o que regar também será regado. Amém? Em outras palavras, quem ajudar será. Se você orar por alguém, vai ter alguém orando por. Se você faz o bem para alguém, talvez aquela pessoa que você fez o bem não vai fazer nada por você, mas Deus vai levantar alguém para fazer o bem por você. Você tem que entender a lei da semeadura. Você não vai plantar melancia e vai colher melão. Não adianta. O que o profeta diz? Quem planta vento, colherá tempestade. A gente tem que aprender a plantar em Deus. Plantar com bondade de coração. Amém? E não reter mais do que é justo. Se aquilo que Deus está falando com você, Ele está pedindo para você fazer, faça. Não retenha, porque se você reter, vai ser para a sua própria perda, prejuízo, na certa. Vai vir prejuízo. Aí vamos lá para Marcos agora, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é. Às vezes o homem que é bom, ele pode ser mau amanhã. O coração do homem muda muito. Mas Deus nunca muda, Deus é bom em todo o tempo. A bondade de Deus é eterna. Amém? Aí ele diz: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: o que Jesus disse para ele? Falta-te uma coisa. Olha que coisa séria. Ele queria uma resposta do Senhor se a sua salvação estava garantida. Olha como o perigo de ser avarento tira até o ser humano do céu. Nem no céu ele entra. Ele queria
ouvir da boca do mestre se ele ia para o céu. Senhor, o que eu faço para ir para o céu? Tu conheces os mandamentos. Sim, Senhor. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, tal. Tudo isto eu tenho feito desde a minha mocidade. Isso aí eu faço há muito tempo. Eu sou um praticante dessas coisas. Nunca adulterou, nunca matou ninguém, nunca furtou um centavo de ninguém, nunca furtou um bem de ninguém, nada. Ele nunca disse falso testemunho de pessoa nenhuma, nunca defraudou ninguém. Ele sempre foi um filho que honrava pai, honrava mãe. Então, ele no coração dele, ele achava, eu estou salvo, eu vou ouvir agora da boca dele a confirmação de que eu estou salvo. A Jesus o amou, porque ele ama a mim e ama você também. Ele ama todos nós. Amém? O amor de Deus por nós é o mesmo. Ele ama todos nós. Amém? Ele o amou e disse, olha, mas falta uma coisa ainda na tua vida. O que é que falta, Senhor? Aí ele disse, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Aqui não era que Jesus estava pedindo para ele vender, literalmente falando, era uma prova. Ele está sendo provado. Às vezes, se não tiver interpretação, você acha, mas ele tinha tudo, tinha que vender tudo. Ia viver de quê e tal? Mas você tem que ter interpretação do texto. Jesus estava provando ele. Por ele achar que estava salvo, por ele acreditar que era uma pessoa muito boa, Jesus disse, falta uma coisa para você. O que é? Pega tudo que tu tem. Tudo que tu tem. Aí ele passou um filme na cabeça dele, né? Aí eu conquistei tudo com o suor do meu rosto, trabalhei, fui um valente para dar para o pobre, vou nada. Dou nada? Irmão, na hora ele ficou como? Aí ele tinha que fazer isso aqui, tinha que vender tudo, dar para os pobres, e depois ele tinha que seguir Jesus. Ele tinha que deixar a sua vida natural, que tinha muitas propriedades, ele tinha que deixar aquilo, abrir mão de tudo e seguir Jesus. Aí olha a resposta dele, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Por quê? Possuía muitas propriedades. Então ele, por ser uma pessoa avarenta, na hora, irmão, um homem que nunca tinha adulterado, defraudado ninguém, tal, agora ele deixa de seguir Jesus. Ele largou na hora, ele deixou de seguir Jesus por causa daquela palavra. Por causa daquela palavra. Sim, por ele ser uma pessoa avarenta, na hora que tocou no assunto da oferta, de pegar e dar para os pobres, na hora ele já pulou para trás. O avarento, quando você toca na oferta, ele dá um pulo para trás. Aí já fica contrariado. Irmão, nós temos que colocar no coração que Deus se agrada do generoso e não do avarento. O avarento não agrada a Deus. O avarento, ele gasta, muitas vezes, um valor muito alto num som, num pancadão. Mas numa oferta, ele dá a oferta igual está procurando uma moeda no carro para dar para quem está limpando o para-brisa no sinal. Para Deus, ele dá uma esmola. Ele dá do que sobra. Mas para as coisas dele, ele faz o melhor. E a gente tem que ter esse discernimento. Você tem que aprender a ajudar o próximo como se aquilo fosse para você. Amém? Se você vai fazer algo por alguém, claro, não na proporção da condição financeira, mas você tem que fazer e pensar, será que a pessoa que eu vou ajudar, ela vai gostar do que eu vou dar para ela? Então, quando você tem esse entendimento, você está se tornando uma pessoa generosa, uma pessoa de bom coração. Aí, ele diz assim, Jesus olhando ao redor, ele já tinha deixado Jesus, foi embora, deu meia volta e foi embora.
se retirou triste. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Olha que coisa séria. Ser rico não é errado, ser rico não é pecado. O pecado não é ser rico, o pecado é amar mais o dinheiro do que a Deus. E aí você acaba deixando Deus de lado. Seu Deus é o dinheiro. E a gente não tem que ter nada desse mundo que seja primeiro do que Deus. Se a gente está priorizando coisas materiais, colocando em primeiro lugar, nós temos que orar e dizer: Jesus, eu quero um coração que te ama acima de tudo. Eu quero um novo coração. Amém? E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então ele explica mais claramente. Pessoas avarentas, elas confiam nas riquezas. Está entendendo? Como um certo camarada, que ele ajudava a obra de Deus, ele dava ofertas altíssimas, aí, às vezes ele achava que aquilo ali, por exemplo, que Deus prometia lá em Malaquias 3:10, né? Abrirei a janela do céu e tal, e derramarei a benção tal, né? Falar lá em Malaquias 3:10. Então ele dava aquela oferta lá, mas ele achava que já naquele mês, naquela semana, ele ia receber, vamos dizer, 100 vezes mais do que ele tinha dado. Por que eu ajudei com tanto, por que eu não recebi? Ele já calculava na cabeça dele quanto é que ele tinha que receber. Já fazia o cálculo. Se eu desse oferta, eu já vou receber isso aqui. É como se ele estivesse fazendo um investimento, e hoje tem muito investimento dos aplicativos que o cara faz e recebe X, né? O cara faz um investimento X e recebe tal. Então ele achava que estava fazendo um investimento. Ele ajudava já com aquele pensamento de naquela semana, e Deus ia, tipo assim, tirar o dinheiro da conta de alguém e botar na dele. E Deus não trabalha assim, irmão. Você tem que ajudar sem esperar nada em troca. Não fique esperando nada em troca. Ajude com bom coração. Faça com bom coração. Eu tenho aqui os obreiros que toda semana eles vêm limpar a igreja. Ninguém paga nada, eles vêm por amor. Vem por amor, limpa por amor. Às vezes sexta-feira fica até tarde aqui. Aí precisa de fazer evangelismo, vão. Não tem negócio de pagar ninguém não, a gente faz tudo por amor, pessoal. Amém? Você vai ajudar a obra de Deus, sabe? Você tem que ajudar por amor. Você vai contribuir, contribua com amor, com alegria. Então Jesus estava dizendo que os ricos, dificilmente, eles vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eles confiam mais nas riquezas do que no próprio Deus. Aí, você está em Marcos 10, você vai para Marcos 12. 12, versículo 41. 12, 41. Marcos 12, 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro. Na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. E vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, do que sobrava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ó, presta atenção, não é que Deus está querendo que você pega tudo que você recebe no mês e dê. Não. Porque tem gente que fez votos com Deus assim, mas é ela e Deus. Eu sei de pessoas que já fez voto. Fez um voto com Deus, de se tornar dizimista.
Ele disse, primeiro o salário eu vou dar, mas ali foi ela e Deus. Mas entenda aqui a interpretação do texto. Jesus estava sentado, prestando atenção como as pessoas ofertavam, e os ricos da sinagoga iam e davam grandes ofertas. Mas os ricos davam do que sobrava. Eles davam da sobra. E eu pergunto para você que está aqui, quando sobra uma comida, você dá para quem? Para o cachorro, para o gato. Né? Você na fazenda, a pessoa dá para o porco, dá para a galinha. A sobra, a pessoa quando ela come, sobra um pouco no prato, ela se joga no lixo. Eles estavam dando da sobra. Como é que eu pego Deus que sempre me dá o melhor, eu vou dar a sobra para Deus? Por isso que a oferta ela é importante você separar o melhor. Você não pode pegar e chegar com Deus e dar a sobra. Foi o que aconteceu com Caim. O Abel teve uma preocupação de separar a melhor ovelha do seu rebanho. O Caim pegou lá as sobras, o que estava caído lá no chão, que ele era lavrador da terra, e ele foi pegando as sobras e deu para Deus. E Deus não aceitou a oferta dele. Então, essa questão de oferta não é coisa da cabeça do pastor, não, é bíblico. Irmão, nós temos que aprender a ofertar com excelência, com amor, com alegria. O que é que Deus, deixa eu falar com você que está aqui hoje nesse culto. O que é que Deus fala com você na hora do louvor? Às vezes você canta e se sente aquela alegria, às vezes aquele sentimento, aí seu coração se quebranta. O que é que Deus fala com você na hora da palavra? Ah, pastor, Deus fala comigo muitas coisas. Agora a terceira pergunta, o que é que Deus fala contigo na hora da oferta? Às vezes tem gente na hora da oferta, ela está lendo outro texto que é para não ouvir o que o pastor está falando. Eu digo que eu já vi isso já. A gente até uma caminhada, aí ela está lendo outra coisa, ela não está nem dando importância porque ela não crê no poder da oferta. Eu já vi pessoas que foram grandemente abençoadas. Salomão, a gente vê na Bíblia a viúva que sustentou Elias. A gente vê na Bíblia Deus usando pessoas com pouco e prosperando essas pessoas grandemente, tirando ela de baixo, colocando ela em cima, porque elas foram pessoas generosas, pessoas bondosas de coração. E às vezes você vê pessoas que você acha que ela não tem nada, ela tem muito. Você olha para ela, a aparência dela, ela é simples, mas ela tem muito. Amém? Por que ela tem muito? Porque ela é uma pessoa generosa. Ela é uma pessoa que tem um bom coração. E Deus, Ele quer que nós tenhamos esse bom coração. Jesus estava olhando para a oferta que as pessoas davam lá. E todo mundo dava, grandes ofertas, mas dava do que sobrava. E Jesus disse, esta viúva hoje deu a maior oferta. Tinha 2 moedas. Se for na proporção, a maior oferta, que eram as únicas 2 que ela tinha. Não se trata de valor, se trata do que Deus manda você dar. Se trata do que Deus está mandando você fazer. Diga glória a Deus. Não só na igreja, mas também no dia a dia, com pessoas à sua volta. E às vezes Deus vai até provar você com quem te fez o mal. Você até vai dar um prato de comida para quem te fez o mal. Você vai até dar uma carona para quem te fez o mal. Você vai até ajudar quem te fez o mal. Porque é bíblico. Você, quando o teu inimigo tiver fome, dê de comer para ele. Quando ele tem sede, dê de beber. E assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Se a pessoa que ela fez um mal para alguém e aquele alguém ajuda ela, vai ser uma brasa viva na cabeça dela. Aquilo vai fervilhar na consciência dela, ela vai, rapaz, essa pessoa ainda está me fazendo bem.
depois de tudo que eu fiz para ela? Vai ser um fervilhão na cabeça dela. Quando você faz o bem para quem te fez o mal, você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa. A cabeça dela, a mente dela, o sentimento dela está queimando pelo Espírito de Deus. Amém? Ah, eu não quero saber. É olho por olho, dente por dente. Está totalmente errado. Eu só ajudo quem me ajuda. Está errado. A gente tem que ajudar conforme Deus colocar no coração. Porque todos ali depositaram do que lhe sobrava. Mas esta pobre, esta da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Ela foi generosa. Diga amém. No pouquinho, por isso que tem um ditado que diz: o pouco com Deus é, e o muito sem Deus é. É melhor ter pouco com Deus, ser generoso com Deus, que Deus multiplica, Deus abençoa, do que ter muito sem Deus. Amém? Ter muito, mas Deus não está presente. Deus não está abençoando. É uma turbulência terrível. Mas você tem um pouquinho, tem gente que com um pouquinho que ela ganha, ela faz milagre. Por quê? Porque ela tem Deus com ela. Ela sempre tem um coração bondoso. Ela tem uma alma generosa. Aí você vê aqui comigo no livro de Eclesiastes, para finalizar. Eclesiastes capítulo 11. Quem está entendendo, diga amém. Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas. Por quê? Depois de muitos dias o acharás. Ou seja, você tem que fazer o bem, e às vezes o que você fez hoje, depois de muitos dias, é que você vai colher. Depois de muitos dias. Às vezes o que você está fazendo hoje aqui, as orações que você faz hoje, não quer dizer que você vai colher hoje, não. Tem oração que você está plantando hoje, você vai colher daqui um ano, daqui meses. Existem colheitas que virão depois. É igual você planta um pé de manga. Quanto tempo para começar a dar fruto no pé de manga? 3 anos? 3 anos, Hilton. 3 anos, está falando. Ele tem o sítio lá, ele sabe. Aí, laranja. Quanto tempo? 6 anos, olha só. E a melancia? E o arroz? Né? Mas tudo tem um tempo, não tem? O cara planta, vem um tempo da colheita. Agora Deus está dizendo: lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Diga glória a Deus. Ó, reparte com 7 e ainda até com 8. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Em outras palavras, seja generoso. Deus está te abençoando para você abençoar 7, 8 pessoas ou até mais, abençoe. Amém? Ah, mas eu sempre ajudo pessoas, talvez esse é o seu ministério. Seu ministério é prosperar para ajudar pessoas. Às vezes você não vai colher aqui como você gostaria de colher. Mas diante de Deus você tem um grande tesouro. Tudo que você está fazendo, Deus está acumulando. Aí quando chegar o tempo de você colher, irmão, se prepara. Que talvez você não vai colher tudo aqui. Mas quando você chegar no céu, o teu galardão vai ser grande. Não seja avarento, não. A gente brinca, não seja mão de mucura, não. Não tenha mão de mucura, não. Amém, pessoal? Não seja mão de vaca. O mão de vaca atravessa o Rio Branco com um sorrisal com a mão fechada, o sorrisal nem enchia. Nadando. Ele atravessa com a mão fechada, nadando, do outro lado chega o sorrisal, está sequinho. Irmãos, seja generoso. Essa é a palavra de Deus.